Olá, seja bem-vindo a esta série Princípio Inteligente das Plantas. Você já deve ter visto que eu estou falando dos vegetais, mas eu estou chamando a atenção dizendo que está certo o estudo de anatomia dos vegetais, da histologia, da fisiologia, da patologia, da bioquímica. Não estou contra nada do que está aí. Estou apenas chamando a atenção que os estudiosos da botânica vegetal normalmente têm uma visão, a maioria deles, disparado, tem uma visão reducionista. Não traz a explicação do princípio inteligente para entender uma série de coisas. E tem que ter uma visão geral, integral, olhando a planta como um ser social, biológico, psicológico e espiritual. Não é visto isto. Eu estou chamando a atenção e dizendo que existe hipótese sobre isto baseado em cima da ciência. Não é em cima. Então eu tenho trazido alguns casos que casos da ciência, que é estudada pela ciência, pelos botânicos, a turma do estudo vegetal. Então hoje eu vou falar sobre gimnosperma e angiosperma, que todos que conhecem a área sabem que isso é um divisor de área no entendimento de vegetal. E é o caso que eu chamo caso 62 dos casos que eu venho contando que pode explicar. Os primeiros vegetais superiores surgiram há 380 milhões de anos lá atrás, milhões de anos. Isso já é estudado, já tem bastante base para ser dito isso. 380 anos, milhões de anos lá atrás. Os seus órgãos reprodutivos eram primitivos. A reprodução era por acaso. E, ao mesmo tempo, é uma reprodução difícil quando é por acaso. Eles não tinham ovário, nem estigma, não tinha nada disso. Isso lá atrás, há 380 milhões de anos. As sementes deles não tinham proteção formada com um tegumento. Estas plantas são as gimnospermas. Reinou durante cerca de 150 milhões de anos lá atrás. É lá atrás, é muito longe. Há cerca de 130 milhões de anos surgiu espécies vegetais diferentes da que até então não existia. Começou a ser diferente. A fecundação diferente. Folhas passaram a envolver as sementes, transformando-se em carpelo fechado, que evoluíram. Esses carpelos fechados evoluíram e formaram ovários, frutos com sementes. Com sucessivas transformações, chegou a flor. Então, a flor já faz parte da angiosperma, 130 milhões de anos para cá. A outra, 380 milhões de anos. Reinou durante 150 milhões de anos. Então, por isso que às vezes confunde entendimento disto, porque está muito longe. As partes das plantas, para você poder entender. As gimnospermas, aquelas mais antigas, angiospermas agora, as novas. Nova que eu digo 130 milhões de anos. As angiospermas mais antigas, as flores estavam ausentes, não tinha flores. Na angiospermas existem flores. Olha uma diferença imensa. Ovário e estigmas, que é a marca lá feminina e masculina. Nas gimnospermas era ausente, não tinha ovário nem estigma. Nas angiospermas, presentes. Sementes, nas angiospermas, nas gimnospermas, as sementes eram nuas em geral,
e tinham só tegumento. Nas angiospermas, envolvida por tegumentos, era diferente. O embrião, na gimnosperma, que eram as primeiras, o embrião, endosperma primário, ele possuía, constituído de células haploides surgida antes da fecundação. Nas angiospermas, endosperma secundário, constituído de células triploide e, às vezes, do perisperma diploide. A fecundação na primeira, nas gimnospermas, é uma fecundação simples. Nas angiospermas é dupla. Você vê que houve uma diferença imensa entre uma e outra. Isso daí, a ciência oficial não sabe explicar. Olha o que é que ele diz, a ciência oficial diz. A evolução das gimnospermas e a origem das angiospermas para a ciência oficial é um processo obscuro. Ele não admite a existência do princípio inteligente e não admite uma intervenção espiritual superior. Houve e há até hoje essa intervenção. Há uma intervenção quando vai girar, até quando a planta morre, a intervenção de mudanças. São os arquitetos espirituais, profundo entendedor de plantas, que altera o corpo espiritual da planta, o perispírito, antes dela vir formar. E isso houve uma alteração nas angiospermas, nas gimnospermas para angiosperma. Teve que ter alterações para ver. E alterações foi fazendo a folha, foi formando o carpelo, foi formando depois o ovário para poder depois fazer a flor. Não é feito assim, no relance, custa um tempo, porque isso vai ser no preparo. Aí ele diz, a completa identificação, quem entenda a evolução, ainda está longe de entender. Eles estão longe de entender a evolução, até levando em conta o princípio inteligente. Tem muita coisa ainda nebulosa, que nós não sabemos ainda explicar. Por isso, é necessário que a hipótese do princípio inteligente nas plantas precisa ser discutida no mundo acadêmico. Olha o que é que eu estou dizendo. O princípio inteligente nas plantas vai precisar ser discutido no mundo acadêmico. Os botânicos, os agrônomos, todos interessados nessa área vai ter que estudar. Quem estuda genética vegetal vai ter que se debruçar sobre isto, senão vai ficar muitas interrogações na cabeça. Quem estuda bioquímica vegetal vai ter que estudar sobre isto, entender. Agora, tem que estudar isso no mundo acadêmico sem dogma, sem preconceito e sem rancor. Por que eu falo porque rancor? Porque tem acadêmicos materialistas que têm um verdadeiro rancor quando fala-se numa possibilidade dessa. Você vê que o Darwin condenou o Wallace quando o Wallace falou no princípio inteligente. Ele a condenou. E até hoje condenam, mas condena em cima de dogma. É dogma, é preconceito. E tem uns que falam com rancor, como se isso não tivesse nada a ver com ciência. Veja o que disse Darwin. Olha o que Darwin falou. O rápido desenvolvimento de todas as plantas superiores dentro dos períodos geológicos recentes, tanto quanto podemos julgar, é um mistério abominável. Ele diz que é um mistério abominável. Quem estuda o princípio inteligente sabe que não é um mistério abominável. Ao contrário, traz luzes
arranca o véu, dissipa esse nevoeiro que está nos olhos de muitos mestres acadêmicos dessa área. Na gimnosperma, ou seja, das primeiras, lá atrás, de 380 milhões de anos atrás, o processo de fecundação é por acaso. Na gimnosperma, a polinização é orientada. O aroma e as cores das flores não é como o homem pensava que foi feitas para o seu prazer. Isso atua como uma comunicação entre plantas e outros seres. Comunicação, ou seja, linguagem. Linguagem é algo complexo. Porque linguagem, ele entende que é como se tivesse cérebro para ter linguagem. As plantas não têm cérebro e têm linguagem. As plantas não têm olhos e vê, não têm ouvido e escuta, não têm língua e sente gosto, e come. E não tem. Os insetos têm um papel importante na polinização das angiospermas. Principalmente abelhas e vespas, que o nome científico é Hymenopteras, as borboletas e mariposas, Lepidoptera, e moscas, Diptera. Esse processo de coevolutivos entre plantas e insetos foram importantes para o crescimento de ambos, tanto das plantas como dos insetos, dos seres. Foram muito importantes. Isso é algo muito interessante, porque como é que ele vai fazer essa comunicação se não tivesse princípio inteligente? Vai explicar pela química, por encontros de elementos químicos, vai explicar isso? Só pela física vai explicar isso? Quem quer só pela genética também não explica, porque a genética, ela obedece ordens. Obedece ordens, que coisa fantástica isso que eu estou dizendo. Eu vou falar depois. Obedece ordens a genética. É uma, às vezes, percepção imensa que tem, às vezes, uma planta, e percepção é algo complexo. Linguagem, percepção, inteligência, nós vamos encontrar ali. Devido à poluição, o excesso de veneno nas plantas, convido a todos os seres, eu convido a todos que estão me ouvindo, devido a essa poluição, esses venenos que coloca nas plantas, eu convido a todos, ser advogado de defesa, seja você um advogado de defesa das borboletas, das mariposas, das abelhas e das vespas e passarinhos, porque eles estão cada vez mais morrendo. E se eles morrerem, será uma catástrofe para a humanidade. Não esqueça, as plantas vivem sem o homem é que não vive sem as plantas. Então essa compreensão da gimnospermas e angiosperma abre um leque de entendimento novo, porque o próprio Darwin diz que ele não sabe explicar como é que houve essa alteração. Como é que isso, porque ele diz que ele vai se adaptar, como é que houve essa alteração? Essa alteração foi dirigida lá por mensageiros de Deus, que trabalha
sobre o perispírito das plantas, preparando ela para essa nova jornada evolutiva que ia dar. Porque apenas estava preparando, porque depois de muitos milhões de anos, iria aparecer animais pequenos, inferiores, superiores, e depois ia aparecer o homem. Então a planta é como se estivesse preparando o terreno para a chegada dessa figura fantástica que é o homem. E o homem precisa entender urgentemente que as plantas precisam da nossa defesa, porque, até por egoísmo, temos que entender, o homem não vive sem plantas. As plantas são responsáveis pelo pão nosso de cada dia. As plantas são responsáveis pelo oxigênio que respiramos. Ou nos alimentamos de plantas, ou nos alimentamos de animais que se alimentam de plantas. O nosso olhar para as plantas tem que ser diferente. Por isso que eu sempre venho falando nessa série. Eu olho as plantas como minha irmãzinha de caminhada, minha irmã caçula, as plantas. E que você seja advogado das borboletas, dos passarinhos e das mariposas. Que Deus te guarde, meu irmão, até o próximo encontro nosso, nessa série Princípio Inteligente das Plantas.